Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai apresentar mais um vídeo aqui utilizando o Tinkercad, que vai ser sobre um sistema de iluminação que vai depender da irradiação solar. Ou seja, quando tiver muito sol, quando tiver de dia, a minha lâmpada ela vai ficar apagada. E quando tiver de noite, a minha lâmpada vai acender, tá? E para isso eu já disse, vou estar utilizando o Tinkercad na função Circuits, que ele tem várias abas assim. Eu vou estar utilizando o Tinkercad Circuits e eu vou estar utilizando o código de texto do Arduino IDE, tá? Que ele permite que eu faça uma simulação na própria plataforma. Então eu vou estar utilizando a plataforma de texto. Para isso eu vou estar utilizando primeiramente o meu Arduino, no caso esse Arduino Uno R3 aqui. Eu vou arrastar aqui para o meio. Essa parte aqui eu trabalho todos os meus componentes. Vou chamar aqui de Arduino. Pronto. Agora eu vou selecionar a minha lâmpada, né? Minha lâmpada, que no caso vai ser o meu LED, tá? Esse LED vai funcionar como a minha lâmpada dependente da luz solar. Quando for sol, ela apaga. Quando estiver de noite, ela acende. E aqui eu vou selecionar o meu dispositivo que vai fazer a leitura da radiação solar para ver quando vai estar de dia e quando vai estar de noite. E esse dispositivo vai ser o LDR, que aqui ele chama de fotoresistor, tá? Chama de fotoresistor. Então esse componentezinho aqui, vou dar um zoom, ele é responsável por verificar a irradiação solar, tá? Quando tiver um valor muito alto de luz aqui sobre a superfície, ele vai apresentar uma resistência muito baixa entre esses dois terminais aqui. Porque esse LDR aqui, ele no caso ele é inversamente proporcional. Então quando tiver muito sol, aqui vai ter uma resistência muito baixa. Quando tiver pouca luz, né, pouco sol, a resistência aqui vai ser alta, tá? Tem LDRs que são diretamente proporcionais, mas esse aqui ele é inversamente proporcional. LED, eu vou utilizar aqui também um resistor. Eu não sei se eu cheguei a falar. Esse resistor ele vai ser utilizado para limitar a corrente do meu LED. E eu vou estar utilizando outro resistor aqui como limitador de corrente daqui do meu LDR e como resistor de sensibilidade, tá? Ele vai ser responsável por fazer o balanço de dados da minha radiação solar, tá? Através do meu LDR. Então, se essa resistência aqui for muito baixa, o meu LDR ele passa a ser muito sensível. E quando a minha resistência for alta, ele passa a ser mais... ele não varia com tanta... com pouca iluminação, podemos dizer. Para ele variar de 0 até 1024, por exemplo, ele vai precisar de muita luz mesmo. Então, essa é a diferença de acordo com o valor de resistor que você utiliza. Aqui, o valor automático é de 1K, mas eu vou colocar 10 kΩ aqui, tá? Esse valor vai ser 10 kΩ. E esse aqui do LED, eu vou estar utilizando um valor de 330 ohms, tá? Eu altero a escala aqui, 330 ohms, porque ele vai ser responsável só por limitar a corrente. Aqui ele vai ser limitar a corrente e vai funcionar como um resistor de sensibilidade. Então esse valor tem que ser um pouquinho maior. Aqui eu vou girar para ele ficar melhor aqui para montar. Para girar é só clicar aqui com o botão esquerdo nesse primeiro símbolo aqui, tá? Agora eu vou fazer as conexões. Primeiramente eu vou fazer a conexão digital, que vai ser de acionamento da minha lâmpada, do meu LED, perdão, que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ligar o meu resistor aqui no anodo do meu LED. E esse terminal 1 aqui, que não está conectado no LED, eu vou colocar no pino 10 do meu Arduino, tá? E esse catodo aqui, que aparece como catódica, eu coloco no meu GND.
Está pronto. Aqui, para fins de ilustração, eu vou colocar ele como fio vermelho. E aqui na parte do ground, eu vou colocar ele aqui como preto. Tá? Já aqui embaixo, na parte analógica, eu vou fazer a montagem do meu LDR, ou do meu fotoresistor. Por que analógico? Porque a grandeza de luz ela é variável, ela não assume um valor fixo ou zero, por exemplo. Ela assume diversos valores. Como eu estou utilizando o Arduino Uno, e ele tem esse chip aqui, de Atmega, ele executa a leitura de processamento de 10 bits. Então o valor que vai aparecer aqui no meu fotoresistor é um valor entre 0, que é quando não vai ter nenhuma luz nesse LDR, e 1024, que vai ser o valor máximo. Então os valores na verdade são infinitos, mas como eu utilizo um processador de 10 bits, os valores são restritos entre 0 e 1024 aqui no meu circuito. Agora vamos fazer as conexões. Um terminal do meu resistor eu conecto no meu LDR, e esse LDR, o LDR em geral na verdade, ele, ao contrário do LED, ele não tem polaridade, então você pode conectar de qualquer forma. Você repara que até aqui ele aparece como anodo e catódica, e aqui no meu LDR ele aparece como terminal 2 e terminal 1. Então não tem diferença eu conectar o meu resistor no terminal 2 e no terminal 1. Agora eu vou conectar esse terminal 1 aqui no meu 5 volts e o meu terminal 2 que sobrou aqui no meu GND, tá? E a leitura de dados que eu vou utilizar para pino 0 vai ser feita entre o LDR e o meu resistor. Por isso a importância de você selecionar um valor um pouco grande para o meu resistor de sensibilidade. Tá? Esse valor varia exatamente por isso, porque a conexão do pino a 0 ocorre entre esses dois. Então a leitura de dados depende desses dois fatores, do LDR e do meu resistor de 10 kΩ aqui no caso. Tá? E para fins de ilustração, aqui eu coloco vermelho, aqui eu vou colocar preto do GND. E aqui no meu A0 eu coloco, sei lá, eu vou colocar branco. É isso. E tá pronto o meu circuito da minha luz dependente da luz solar. Tá? Agora, para a gente fazer com que esse circuito entre em funcionamento, a gente precisa elaborar um código no nosso Arduino. Então é só clicar aqui em código. Ele aparece essas três estruturas, blocos mais texto e texto. Aqui eu vou estar utilizando como texto, tá? Porque a maioria das pessoas usam o Arduino IDE também, e fica interessante usar o texto, porque eu particularmente acho mais interessante, aí varia de acordo com o usuário. Esse código aqui que está aparecendo, ele é um código automático do Arduino. Eu já fiz um circuito utilizando esse código aqui. Eu recomendo que vocês acessem, ficou muito interessante esse vídeo. Um vídeo bem rapidinho, acho que tem 1 ou 2 minutos. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente fazer um software aqui, elaborar um software aqui do zero. Tá? Primeiramente eu vou declarar algumas variáveis relativos à leitura do meu LDR. Uma dessas variáveis vai ser relativa ao pino qual o meu LDR está conectado, no caso o pino analógico, e eu utilizei o pino A0 para fazer leitura de dados. Então o int dados aqui eu chamei de dados, tá? Você pode chamar de qualquer nome. Eu chamei de int dados, ele vai ser igual a 0, porque eu estou utilizando o pino A0. E uma outra variável, vai ser uma variável inteira também, que ela vai ser chamada de valor, que vai receber um número relativo à leitura do meu LDR, ou fotoresistor aqui, tanto faz. Agora eu vou fazer a declaração do meu pino, em qual está conectado meu LED,
que vai ser o pino 10, né? Então pin mode 10 vai funcionar como output, como uma saída de tensão, no caso, que vai ser responsável por acender meu LED. E é isso. Agora eu vou fazer o código em loop, que vai ser executado enquanto o meu Arduino estiver ligado. Então esse loop vai funcionar de forma intermitente. Agora eu vou fazer a leitura do meu pino analog read, tá? De qual pino? O pino 0, que tem qual variável? Dados. Então analog read dados. Eu vou colocar aqui um comentário: leitura do pino A0. Para fazer um comentário é só colocar 2 barras aqui ao lado do trecho de código que você deseja, tá? E esse analog read, ele vai te dar um número, como eu disse, entre 0 e 1024, que vai ser atribuído à minha variável valor. Então o meu valor, ele vai assumir um valor entre 0 e 1024, dependente da luz solar. E por último, eu vou estabelecer uma condição para acionar meu LED. Então if, e qual vai ser a condição? Esse valor, ele vai ter que ser um valor menor do que 512, menos do que a metade aqui, que vai ser um valor de luminância baixa. Então como se estivesse de noite, no caso. O que vai acontecer quando esse valor for menor que 512? Eu vou acender meu LED. Então digital write, qual pino? 10, ele vai acender. Então digital write 10 high. E quando esse valor for maior ou igual do que 512? Else, ou seja, se não, ele vai ficar como apagado, né? Digital write, qual pino, né? 10 low. E tá pronto o meu código. Aqui eu vou iniciar minha simulação e eu vou clicar aqui em código para tirar essa parte aqui do lado. Aí eu clico uma vez aqui no meu LDR. Não tem como mudar aqui, mas repara que aqui o meu pino, ele tá como se estivesse de noite, tá vendo? Como se tivesse uma iluminação muito baixa, e que é como se tivesse uma iluminação muito alta, tá? Aqui, quando tá uma iluminação muito baixa, como se estivesse de noite, o meu LED está acendendo. E você repara que quando eu iniciar a simulação, o meu LED do Arduino, ele fica aceso também. Só que acontece quando eu aumentar a iluminação. Repara que eu estou aumentando, passou aqui um pouco da metade, ele já vai lá e apaga o meu LED, que aí já como se estivesse de dia, tá? E aqui vou aumentar, ele continua apagado. Aí quando eu vou descendo, ele vai lá e acende, tá vendo? E eu vou parar a simulação aqui rapidinho para mostrar como que o meu resistor de sensibilidade ele interfere na minha leitura. Aqui eu vou colocar um valor bem pequeno, vou colocar 500 ohms. Coloquei 500 ohms e vou iniciar a simulação. Ó, ele está aqui. Você repara que até quase no final ele continua aceso. Aqui já está quase de tarde já e minha lâmpada continua acesa. Se eu colocar um resistor muito baixo, ele não vai apagar. A minha lâmpada vai ficar funcionando para sempre. Pode estar de dia, pode estar de noite. Então por isso que é importante você calibrar esse resistor aqui, tá? E esse é o vídeo, gente. Se você gostou, deixa um like, comente aqui deixando alguma sugestão, algum comentário importante. E caso você queira receber mais vídeos sobre TinyCAD, Arduino, simulações diversas assim, circuitos de eletrônica, é só você clicar aqui em inscrever-se, tá? Muito obrigado e tchau.